Olá pessoal, tudo bem? Deixa o pessoal entrar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar daqui a pouco uma live com Marcelo Lara, da Journey Capital. Então o tema é renda fixa. Eu quero abordar a renda fixa não apenas investindo em fundos, mas considerando o investidor comprando os ativos diretamente. E eu vou fazer as perguntas para o camarada que é especialista da área, que é o Marcelo Lara, da Journey Capital. O que me interessa? Né? O que me interessa agora? Interessa saber o seguinte, agora, com os juros nesse patamar, com a curva de juros empinada, qual tipo de papel eu compro agora? Um LCA, LCI, um CRI, um CRA? Por que eu teria que comprar um fundo? Por que eu vou pagar a taxa de administração para um cara se eu posso comprar isso sozinho? Outra questão, ele pode argumentar, mas se você comprar o título diretamente nas plataformas, você vai tomar um spread muito grande. Tem como eu comprar esses títulos sem pagar esse spread gigante? Eu não sei se vocês que estão me acompanhando agora têm noção que a taxa que você vê lá nas debêntures, CRIs, CRAs, nas plataformas digitais, já tem lá uma gordura para remunerar a plataforma, porque a plataforma não é relógio, ela não trabalha de graça. Então tem um spread e o spread não é pequeno. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você veja numa plataforma que você mais goste que dá para comprar uma debênture e a IPCA mais 5,5. Bom, se essa plataforma está te vendendo a IPCA mais 5,5, quem está vendendo talvez pudesse, o emissor, ele poderia vender diretamente para você a IPCA mais 6. E aí a plataforma mordeu o meio do rendimento. Claro, ela tem que ser remunerada. Óbvio, ela não vai trabalhar de graça. Mas será que tem mecanismos de você não deixar tanto dinheiro na mesa com custo de transação? Vou perguntar isso. Eu já sei a resposta, eu sei que tem. Você compreendeu? Mas vamos deixar o Lara responder. Então, a gente vai fazer aqui perguntas que interessam ao investidor. Então, por exemplo, hoje você tem uma grana para investir e vai usar daqui a 3 anos. 3 anos você vai usar. E você tem um perfil mais agressivo. Então você aceitaria colocar o seu dinheiro na bolsa. Pô, mas tem um título pré que te paga 12. 12 ao ano. Mas pode ter inflação. E a inflação comeu os 12. Se você comprar a ação, a própria receita de vendas da empresa é corrigida pela inflação. Não é bem assim não, viu? Eu vejo muita gente dizer isso. Eu compro ações porque automaticamente a empresa repassa a inflação para os seus preços. Não, senhor. Não, senhor. Não é qualquer empresa que consegue repassar para o consumidor os seus preços de maneira que a sua margem não vai ser diminuída porque ela está repassando para o consumidor. Você que trabalha, vê se você consegue repassar a inflação para o preço do serviço que você presta ou para o produto que você vende. A gente sabe que não é trivial repassar preço. Algumas conseguem, mas se o cara é monopolista, o cara faz o que ele quiser, não é verdade? Mas em mercados mais competitivos, você não vai conseguir repassar toda a inflação, então a empresa vai reduzir as suas margens. Então aqui não se trata de demonizar renda variável, mas renda variável no Brasil é difícil, você compreendeu? Acabei de fazer um estudo, vou publicar no meu Twitter daqui a pouco, fundos de ações que desde o início não bateram o Ibovespa. Pô, legal pra caramba. Você acha que um fundo que desde o seu início até hoje não bateu o Ibovespa conseguiu cobrar a taxa de administração? Óbvio que conseguiu. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Um fundo que começou há uns 5, 6 anos e até hoje, no acumulado,
não ganhou do Ibovespa. Será que ele foi capaz de cobrar a taxa de performance? Sim, é possível, porque ele pode ter perdido o rendimento acumulado para o Ibovespa, o rendimento acumulado desde o seu início até hoje. Mas pode ser que no meio do caminho ele tenha ultrapassado. Quando ele ultrapassou, gerou performance. Entendeu a sacada? Entendeu a sacada? Então, pessoal, vou comentar juro real. Com certeza vou comentar a questão do juro real. Mas a questão do mercado de ações do Brasil, você tem que considerar o custo de transação. Você tem que considerar a taxa de administração. O senhor consegue essa remuneração a título falando com o assessor? É difícil, porque você vai ter que remunerar uma cadeia de muitas pessoas. Mas o Marcelo Lara vai trazer aqui uma ideia, um conceito que ele está fazendo via Journey, mas deixa ele explicar, eu não quero adiantar. Então alguém perguntou, o senhor consegue essa remuneração do título falando diretamente com o assessor? Vamos esperar o Marcelo Lara responder, senão eu vou estragar. Mas essa pergunta vai estar lá. Porque, de novo, você compra um título público não, você compra um título privado via plataforma, ela vai morder um pedaço do rendimento. Não poderia deixar de ser, né? Ela não vai trabalhar de graça, você não está criticando a plataforma. Mas será que eu consigo não pagar esse custo ou pagar um custo menor? Realmente tem como você pagar um custo menor, tem os mecanismos para isso. Em relação, voltando ao estudo que eu fiz sobre fundo de ações, tem um monte de fundo de ações com mais de 10 mil cotistas. Olha o que eu estou te falando, tem um monte de fundo com mais de 10 mil cotistas. Fundo de ações, benchmark Ibovespa, que desde o início perdeu para o Ibovespa. E, por sua vez, como o Ibovespa está mal, perdeu para o CDI. Então você vai deixar 1,5%, 1,8%, 2% de taxa de administração para um cara que não consegue superar o benchmark. Dezenas de milhares de cotistas hoje estão em fundos de ações pagando taxa de administração, que é o olho da cara, para o gestor não bater o Ibov. Tem mais, ainda tem performance. Mas se ele não bateu o Ibov, como é que tem performance? Porque se ele bateu em algum momento e aí apurou a performance, você pagou a performance e depois o fundo caiu, já está pago, ele não vai devolver. Então ele agradece muito. Nem para comprar Ibova 11 eles fazem. Bom, se fosse comprar Ibova 11, você fazia sozinho, não vai ficar pagando 1,8, 2, 2,5. E ainda tem mais 30 dias para você vender, né? Você vende, tem que esperar mais 30 dias para depois você converter a cota. Eu acho tudo isso muito interessante quando o gestor fala que é para alinhar o interesse do gestor com o cotista, para o cotista não ficar preocupado quando cai e pedir o saque. Caramba, se o fundo tem liquidez para isso, porque às vezes tem fundo que não tem liquidez e realmente o saque, a cotização para venda não pode ser D1, D2, D3, não pode mesmo, às vezes dependendo da característica do ativo. Mas se tem liquidez, D30, às vezes o fundo faz sucesso e o fundo era D30, agora ele lança mais outro que é D60. Depois ele lança mais outro que é D90, mas a composição é a mesma. Cuidado, hein? Cuidado. Não, olha isso daí. Não é porque o gestor virou estrela. E às vezes ele vira estrela por pouco tempo, né? Às vezes é só uma estrela cadente. Tá legal? Então, um abraço a todo mundo que está entrando aqui agora para assistir essa live sobre renda fixa. Mas renda fixa, hoje bater a renda variável com o juro a 12 é mole, né? Porque com o juro a 12 não é mole. Então, com a Selic a 2, eles não abaixaram essa taxa. Mas preste atenção. Quando o mercado cai, aí o gestor bonzinho do fundo Bambambam abre para captação. Já prestaram atenção nisso? O mercado cai, aí ele vai lá e abre para captação, não é isso? Abre para captação. Eu deveria ter nascido gestor de fundo, mas eu não tenho a competência para fazer isso. Eu realmente não tenho. Por isso que eu sou só mais um professor, entre tantos professores aqui no Brasil. Então, estou esperando aqui o Marcelo Lara entrar para a gente conversar sobre renda fixa. Vocês sabiam que tem um fundo de ações que desde 1996 até hoje ele rendeu menos 70%? Menos 70%. Aí você fala, como é que tem cotista que deixa lá? Cara, não sei como é que tem cotista, na verdade eu sei, né? Mas tem cotista que deixa o dinheiro lá, menos 70%, menos 60% de retorno desde 1996. O cara deixou o dinheiro lá 24 anos, 25 anos para perder 2/3
do principal, não é 70% da Selic ou 70% de Ibovespa, não. Ele rendeu menos 70%. Então, Vanessa Pontes, o Marcelo já pediu para participar. O pessoal está aqui me avisando. Eu não consigo ver. Se ele puder pedir de novo aqui, eu não consigo ver que o Marcelo Lara me pediu. Então o pessoal está me avisando aqui, ó. Rafael, o Marcelo já pediu. Você compreendeu? O Marcelo já pediu, mas eu não estou vendo ele aqui me pedindo. Vamos ver se... Opa, aceitar agora. Vamos ver se ele vai. Agora, de renda fixa. Mas eu acho que ele também não vai perder a oportunidade de dar uns tapinhas aí na renda variável. O pessoal de renda variável hoje está falando tudo. Até passado falava grosso, agora o pessoal está falando fino. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, tudo excelente. Eu estava por aqui já te assistindo há um tempinho e me divertindo. Queria ter nascido gestor, então, Rafael? Queria ter nascido gestor? Professor. Acha que a vida é fácil de gestor, Nossa, Rafael? Não. Eu tenho um amigo professor, de não sei quantos bi. Quando deu a primeira crise lá do crédito, lá uns 2 anos, quando os spreads aumentaram, ele falava com 30, 40 investidores institucionais, 30 por dia. Não é por dia, 30, era um call atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. E ele lá com somebody love, que não, vai melhorar, né? E não melhorou, né? Não melhorou, depois volta, depois cai. Mas, enfim. Vou deixa que eu queria ter nascido... Como é que é? Eu queria ter nascido criador de empresa de TI, de prestação de serviço para o mercado financeiro, de inteligência de mercado financeiro, mas a melhor. Boa, Marcelo, boa. Então você fala com conhecimento de causa que já está com a gente já há muitos anos. Mas uma coisa que eu falo assim nas lives é que às vezes eu falo com o gestor, não é porque o cara é meu cliente, não. Eu já fiz live também com gestor que não é meu cliente, não é porque é cliente, não. Então a gente faz com todo mundo que tenha ideias para contribuir. Marcelo, me fala uma coisa, 12% pré-2024, se tivesse agora R$1 milhão para pôr, não vai precisar do dinheiro até 2024, você poria na renda fixa ou na bolsa? Vamos lá. Nossa, Rafael, esse é um ponto tão bom, né? É engraçado, a gente viu a bolsa de valores, ela é renda variável, é um instrumento de investimento importantíssimo, uma classe de ativos importantíssima, né? Na composição, afinal de contas, uma empresa, ela compõe o seu passivo por capital, né, por patrimônio líquido e dívida, né, e capital de terceiros, capital próprio e capital de terceiros. É isso que é composto o passivo de uma empresa, né, de qualquer empresa, né. Então, a gente tem que ter o espaço do capital próprio, que são os acionistas, então os investidores em renda variável, e também o espaço para o capital de terceiros, que é no lado da dívida, né. E essa conversa, ela é muito interessante. Se me permitir, gostaria de fazer um ponto, né? Vamos começar pensando para o investidor americano. Vamos lá, Rafael e Marcelo, né, e os nossos espectadores aqui na nossa conversa, somos americanos e moramos nos Estados Unidos. E a gente está lá e nossa vida é em dólar, nosso mercado é Estados Unidos, e a gente vai decidir o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, né? E quando a gente fala do que fazer com o nosso dinheiro, a gente pensa nos nossos objetivos de vida, enfim, nós somos pessoas, né? E as pessoas têm objetivos de vida, né? E que os nossos investimentos conversem com eles, né? com nossos objetivos. Então, o investimento financeiro das pessoas, ele não é independente do que a gente quer. A gente vai usar esse dinheiro para alguma coisa, carregar para o caixão tem pouco sentido, né? E aí o investidor americano, o Rafael e o Marcelo, estão lá pensando o que fazer com esse dinheiro. Eu vou investir em taxa zero pré-fixada, ou muito próximo de zero, né, em taxa fixa, que foi o seu primeiro ponto, né, de pergunta, no 12% da pré. A pré americana é baixíssima, né, beira aí o Treasury, seja de 10 anos, que é longuíssimo prazo, né? 10 anos é muito longo prazo, mas vamos lá, são taxas muito próximas de zero, né? E o investidor americano tem também a oportunidade de investir indexado à inflação. Então eu sou o investidor Marcelo e o Rafael estão aqui discutindo o que fazer lá com os nossos dólares. E a gente vai decidir investir num título
indexado à inflação do governo americano, que paga em 10 anos inflação menos 1%. Rafael, vamos perder 10% que tem um título de 10 anos, duration aproximado de 10 anos, 10 vezes inflação menos 1, significa que no final de 10 anos a gente vai ter perdido 10% do nosso poder de compra, Garantido, né? Então, garantido. A perda é garantida, exatamente. Exatamente. O nome desse tipo ou então, TIPS, não é TIPS. Target Inflation Protected Security. Treasury Inflation Protected Security, não é isso? Exatamente. Apesar do mercado americano ser, ou seja, o mercado de TIPS, ele ser infinitamente menor do que o mercado pré-fixado americano, mas ele é um instrumento que existe e que pode ser usado pelos investidores, né? Então é exatamente isso, os TIPS rendem inflação menos 1%, o título de 10 anos agora, né? Então vamos decidir perder 10% em 10 anos, ou, Rafael, vamos tomar um pouquinho de risco, porque perder 10% eu não estou afim. Vamos investir no maior mercado acionário do mundo, e um mercado que é super resiliente e que é ativo real, efetivamente, virou o porto seguro dos mercados, né? Parece que o mercado virou o porto, equities virou o porto seguro lá fora. Eu investi em bolsa, né? Renda variável, então legal. Então nós somos investidores americanos, acho que a gente não tem muita alternativa, a gente está simplesmente encurralado. O investidor americano, ele está encurralado. O que ele vai fazer? Vou perder dinheiro ou vou arriscar ganhar alguma coisa, né, num mercado super resiliente. A realidade do investidor brasileiro não é essa. E ele deveria levantar as mãos aos céus e agradecer que a realidade dele não é essa. Porque com muito menos risco, ou praticamente sem risco, ele consegue bater a inflação de longe. Qual que é a situação atual do investidor brasileiro, né? Ele pode falar mesmo antes, pode falar mesmo no começo do ano, pode falar quando a bolsa estava bombando, que só se falava de bolsa e renda fixa morreu, né? Foi o grande discurso de final de 2019 e começo de 2020. Renda fixa morreu. E a gente sempre falou, não, a renda fixa não morreu. Na nossa live que a gente fez um ano e pouquinho atrás, em julho do ano passado, a gente falou isso, a renda fixa não morreu. Na verdade, o investidor brasileiro foi convidado a conhecer de verdade o que é renda fixa, né? Quais são os riscos da renda fixa e os retornos da renda fixa, porque o investidor brasileiro, ele conhecia o CDI, ou o Tesouro Selic. Sem esforço ele ganhava dinheiro, né? Selic estava 14%, sem esforço, sem risco, ele ganhava 14%, a inflação aqui era 5%, 4%, 7% no ano que descambasse, no ano Dilma subiu a 10%, mas ele ganhava taxa de juros reais alta taxa que superava a inflação, sem nenhum esforço e sem nenhum risco. Podia ser no Tesouro Selic, sem risco. O governo imprime dinheiro, né? Se precisar, ele está protegido, né? Então, o investidor brasileiro, ele sempre teve essa oportunidade, mas antes ele investia no CDI, e o CDI realmente ele morreu. A economia brasileira passou por uma transformação, o mercado financeiro brasileiro passou por uma transformação nos últimos anos que ela é pouco explorada, que foi a desindexação dos bancos públicos ou diminuição do balanço dos bancos públicos para financiar, principalmente o BNDES, que financiava o mercado com uma taxa subsidiada, né? Então, até pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha o BNDES financiando o mercado e taxa de juros de mercado mesmo financiando a outra parte. Ou seja, taxa de juros de mercado. O que é taxa de juros de mercado? A taxa da NTNB, a taxa da NTNF, né, do Tesouro Prefixado, do Tesouro IPCA ou a Selic, né? São os três principais indexadores, né? O pré-fixado, o pós-fixado, que é a Selic, e o indexado à inflação. Então, a taxa de juros de mercado composta pelo mercado era uma mistura dessas duas coisas, né? Dessa aqui que é a taxa de mercado mesmo e do subsídio no BNDES, etc. Esse subsídio do BNDES acabou. Foi uma das grandes vitórias ou marcos importantíssimos. Você trouxe o mercado para uma taxa de juros que o mercado é quem dita e não um subsídio, não uma formulinha obscura e que era definida conforme as vontades de subsidiar efetivamente financiamento, seja para empresas enormes, foi tudo que a gente viu, né, nos últimos anos, ou menores, mas houve um movimento muito importante no mercado que foi a saída da posição dos bancos públicos
e principalmente o BNDES, né, diminuição desses balanços, para que o mercado se financiasse em taxa de juros de mercado mesmo. Logo a gente tem essa taxa de juros de... Em 2009 tinha um programa do BNDES chamado PSI, Programa de Sustentação do Investimento. Mega empresas chegaram a pegar dinheiro a menos de 3% ao ano, all-in, todos os custos incluídos. Quem pagou essa conta? Nós. Quem? Nossa, lógico. Não. Sempre assim. Sempre assim. E em suma, então a gente teve uma mudança muito grande. Eu vou chegar no ponto da sua pergunta, né? Então o investidor brasileiro, ele descobriu o que é a renda fixa, né? E aqui a gente tem uma série de instrumentos que o investidor consegue tomar algum risco e buscar retornos um pouco mais elevados. Mas dentro da renda fixa, Rafael, vamos lá, hoje, situação de hoje. Entramos numa primária essa semana, o book building foi segunda-feira, uma 476, para quem não sabe, nós investidores profissionais, fundos de investimento, gestoras, etc., a gente acessa emissões no mercado de capitais de dívida que não são apenas as emissões que chegam nas emissões 400, que são para todos os investidores, que pode ser vendida para todo o mercado, né? As emissões são chamadas 476, que é o número de uma instrução da CVM, ela restringe a colocação a apenas 50 investidores. E por quê? E ela só pode ser vista por 75 investidores e comprada por 50. Mas por que tem isso? Porque diminui os custos para o emissor. Não tem o mesmo disclosure de informações que uma emissão 400. Uma oferta 400 da CVM tem um prospecto de 400 páginas. É um documento ultra parrudo. Distribuidores contratados para pulverizar essa emissão no mercado, em pessoas físicas, etc. Uma emissão 476 é só para investidor profissional. Ela tem a escritura da debênture, muitas vezes tem uma agência de rating que faz o rating da companhia, mas ela tem um material publicitário, muito mais do que um prospecto, né, que entra tão a fundo. O investidor profissional é responsável por fazer toda a diligência naquela operação. Mas, enfim, entramos numa 476 semana, a IPCA mais 6,86, um crédito que a gente está extremamente confortável. Então, o investidor brasileiro pode comprar um papel de 10 anos, a IPCA mais 6,86%, que no final de 10 anos, se aquela empresa, obviamente, não quebrar, esse é um ponto muito importante, se ela honrar os pagamentos dela, esse investidor vai ter ganho, conta de padeiro aqui, 68% de ganho real sobre o seu investimento. Então, ele efetivamente cresceu seu poder de compra em 68% com renda fixa. Ou seja, o preço pode oscilar. Qual é o rating? Duplo a menos. Mas a gente comprou agora, 3 semanas atrás, uma emissão AAA a 6,84%. E se o pessoal que tentasse comprar na plataforma, ia ser quanto a taxa? É um pouco diferente, né, Rafael? Então, aqui, uma emissão primária. Então, ela sai igual para todos os compradores, está na emissão primária, no mercado primário. Então, essa emissão especificamente que eu tô comentando foi a emissão de um terminal portuário, terminal de Vila Velha, e essa emissão foi uma emissão de 240 milhões de reais, pulverizada aí no número X de investidores, né? O investidor que entrou, que pode ser um cliente grande que tenha capital para entrar numa emissão dessas, vão ser só compradores muito grandes, e só investidores profissionais. Então, quem que é investidor profissional? Ou uma gestora, né? É um investidor profissional, ou uma pessoa que tenha patrimônio financeiro acima de 10 milhões de reais e se declare como investidor profissional, ou um profissional do mercado financeiro certificado que tem algumas isenções da CVM que ele poderia eventualmente entrar como investidor profissional. Mas a verdade é que essas emissões não chegam para a pessoa física diretamente no primeiro momento. Elas vão chegar quando? No mercado secundário, daqui a 90 dias. Então, nas 476, o investidor ele não pode vender o papel nos primeiros 90 dias. Ele tem que carregar esse papel por pelo menos 90 dias. Não pode vender. Passados os 90 dias, ele pode vender. Aí, qual investidor pode comprar? Os investidores qualificados a partir de R$1.000, que é quanto geralmente é o PU de cada debênture. Só que nesse momento que essa emissão chegar,
existem outros agentes que trabalham no mercado, é um mercado de distribuição. Então, algum profissional de distribuição, seja no banco ou na corretora, ele precisa ser remunerado. Então, existe o preço que o vendedor está disposto a vender e em cima desse preço existe uma margem de corretagem que essa corretora ou banco vai cobrar. E isso varia muito, né, Rafael? Pode variar desde alguma coisa pequena até um percentual muito alto. Então, consegue exemplificar o que é pequeno e o que é alto? Consigo. Às vezes acontece que o investidor vai pagar, sei lá, 0,70% sobre o valor do investimento, né? Já vai estar embutido no preço, então já vai estar descontado na taxa, né? Mas esse 0,70 é um spread considerado pequeno, né? Pelo que a gente vê no mercado, é raro acontecer isso. E muitas emissões acabam vindo no mercado com spread de 3%, a coisa um pouco mais nesse nível, e a gente pode ver eventualmente até 5%, nos casos mais com spread mais elevado. Lógico, o investidor pessoa física acaba ficando um pouco refém disso que queira comprar no secundário, porque ele pode ligar para a sua corretora A, pode ligar para a corretora B e pode ligar no banco e ter preços de 3 lugares diferentes que vão cobrar spreads diferentes também, né? Mas o investidor ele acaba ficando um pouco refém porque é um mercado difícil de se acessar. Não é transparente como é a Bolsa de Valores no mercado de renda variável, que você tem lá na tela, e o investidor profissional, o gestor do fundo ou a pessoa física, vê a mesma tela e compra no preço que está ali na tela, né? A não ser que seja algum trade mais específico. Para ações. Para renda fixa não é assim. Para título público também. Mais ou menos, né? Título público, o investidor ele vai no balcão, não é um mercado organizado. No Tesouro Direto tem a taxa do Tesouro Direto, né? Que tem o seu spread Tesouro Direto, tem a custódia. Mas o investidor, pessoa física, ele também pode ligar para o seu banco e para a corretora e comprar diretamente do banco e da corretora. E vai ser assim como nos títulos privados vai ter um spread que o banco vai cobrar. Mas 5% é muito, hein? Mas 5% é muito, 5%, 5% é muitíssimo. Então não é também o comum, mas alguma coisa entre... Mas 0,7 é pouco do preço. 0,7 é muito... eu não costumo ver esse tipo de preço. Então ele acaba chegando 2% a 3%. Eventualmente pode conseguir alguma coisa melhor. E aí, Rafael, isso traz mais um ponto para o investidor. Então, a gente começou a falar, né, da inflação. O investidor brasileiro realmente ele tem muitas oportunidades, diferente do investidor americano, né? O investidor americano tem que investir em equity, não tem, ele está encurralado. Vou perder 10% em 10 anos do meu poder de compra ou ponho dinheiro em equities. E o brasileiro? Vamos lá, eu te volto uma pergunta nesse nosso bate-papo, Rafael. Inflação mais 6,86%. De novo, conta de padeiro. Que a inflação gire em 5% ao ano. Porque a gente sabe que o Banco Central ou o Comitê de Política Monetária Brasileiro, ele fica com aquela faca no pescoço de crescimento versus levar a inflação para baixo, né? Então, inflação abaixo da meta, do centro da meta, você pode ver, por acidente. Ele sempre vai esticar a corda em liberar, em afrouxar um pouquinho a política monetária para que venha crescimento. Ele nunca vai botar ali no centro da meta. A gente nunca vê. A inflação sempre escapa para cima. Num ano específico, pode ser que você tenha um ano que ele escapou, a inflação escapou e foi um pouco para baixo o centro da meta, mas sempre vai ficar escapando para cima. É isso que você vê na inflação acumulada nos últimos 10 anos ou X anos que você escolha, né? Então, vamos botar que a inflação nos próximos 10 anos vai ser de 5% ao ano. Mais 6,84, que eu vou te arredondar aqui para 7%. Para facilitar a nossa conta, que vai continuar sendo um pouco de padeiro. 5 mais 7, 12%. Líquido de imposto de renda, porque na renda fixa a gente tem os instrumentos, essa debênture que eu comentei, é isenta de imposto de renda. Vamos jogar aqui, Rafael. É incentivada. É incentivada. Exatamente. Vamos jogar aqui esses 12% e vamos botar na menor alíquota de imposto de renda, ou na alíquota de renda variável, que é de 15%. Eu cheguei aqui em 4,12%. Um rendimento equivalente, né, na bolsa de 14,12% ao ano, ao longo dos próximos 10 anos. Qual deveria ser o prêmio de risco da bolsa? A bolsa fixa, não tenho a menor dúvida.
qual deveria ser o prêmio da bolsa para que eu decida não colocar o dinheiro nisso que eu te falei Essa e colocar o dinheiro na bolsa? eu fiz ontem no Twitter, ou anteontem, mostrei a tela do Tesouro Direto e falei, 2024, tem 2024, 12% ao ano. Quanto que tem que... Você realmente acha, perguntei, se a sua carteira de ações vai render 12% ao ano, garantido pelos próximos 3 anos? A probabilidade, eu dei uma probabilidade. Embaixo eu perguntei, quanto teria que render a mais para compensar o risco? Né? Quanto tem que render? Não, o pessoal mais espertinho respondeu, cara, tem que ir para renda fixa. Outros falaram, vou para Bitcoin. Outros falaram... Sempre tem gente lá, não que o Bitcoin seja groselha, mas sempre tem gente lá falando groselha, porque não dá para comparar o risco do Bitcoin com o risco da renda fixa. Esse que é o ponto, pessoal. Você não pode fazer comparações de investimentos com riscos completamente diferentes. Nisso que o Marcelo está falando, a renda fixa é mais segura e com uma probabilidade de rendimento muito maior que a renda variável. Você entende o que eu quero dizer? Então a gente não pode fazer raciocínio baseado em exceção. Mas se eu tivesse comprado o Magalu... Bom, quem comprou o Magalu dos últimos 12 se ferrou, quem comprou dos últimos 4 também vai estar se ferrando, e outras coisas mais. Então compare o retorno com o risco. Se você tiver um tempinho, dá uma bugada em T-Sharp, aí vai ficar mais fácil o conceito. Exato. Tá perfeito, tá perfeito. Então, você tem o investidor... Não, mas vamos lá, me responde a primeira pergunta. Volto para você, Rafael. Quero um número seu. Direto com o responsável, quero rendimento, renda fixa, 14%, que é o equivalente bruto. Quanto de prêmio deveria ter na Bolsa Brasileira? O investidor deveria investir na Bolsa só se fosse acima de quanto? Se ele esperasse retorno... O investidor teria que investir esperando na Bolsa pelo menos uns 8% a mais que na renda fixa. Uns 7% a mais na renda fixa. Na Bolsa, eu teria que investir se eu esperasse uns 7% a mais. O prêmio de risco nos Estados Unidos é na casa de 7%. Não tem porque aqui no Brasil eu exigir menos que 7% se o prêmio de risco da Bolsa Americana é 7%. Então, se a renda fixa te promete 12%, você tem que ir para a Bolsa para receber 19% ou 20%. Não, mas aqui é 14%, porque eu já fiz a conta, eu fiz o gross up do imposto. O 12% é líquido de R. Logo, é equivalente a 14% bruto. A gente está falando de 21%. Mas a Bolsa no Brasil... 20. Isso. Mas agora vamos botar o risco da Bolsa brasileira, que não é igual ao da Bolsa americana. A gente ignorou um pouco, mas vamos lá, é pelo menos 21%. Eu diria que isso aqui é pelo menos 25%. Por ano. Então, na situação atual, e eu não estou dizendo que o investidor não deva ter bolsa. Ele deve ter, faz parte da diversificação de risco e compor a sua carteira, né? Mas o investidor brasileiro devia levantar as mãos aos céus. Ele tem muitas alternativas. E isso não significa... E da mesma forma como ele ajuda o mercado investindo na bolsa, ele ajuda... Lógico que ajuda, o mercado de capitais é importantíssimo, seja o mercado de capitais de dívida ou o mercado de capitais de ações. Mas entrou muito lixo abrir o capital, hein? Nossa, eu não vou falar o nome aqui, mas quanto lixo. O estoque de otário no Brasil é gigante para entrar nos lixos que abriram capital recentemente. Mas desculpa o que eu vou falar, cara. A mãe do otário está sempre grávida, porque está sempre brotando o cara fazendo idiotice com o próprio dinheiro. É um negócio incrível. Mas então, Rafael, aí a gente tem que... Existe um universo novo, a Bolsa atingiu 4 milhões de pessoas físicas, né? Eu escrevi um artigo para o Valor Econômico pouco tempo atrás, quando a Bolsa tinha batido 2 milhões. Faz um ano, não sei exatamente quando foi, mas faz muito pouco tempo isso, que atingiu 2 e dobrou para 4. Esses investidores, eles precisam ser sim cautelosos e precisam passar por um processo de educação para entender por que o Bitcoin ele vira tão falado, né? E por que os cursos de day trade vendem tanto? E porque as pessoas elas têm sempre a esperança de ganhar, de acertar na loteria, ou o velho cassino, ou o dinheiro fácil, que aqueles blogs, não desmerecendo a pessoa que eu não sigo, mas eu vou comentar, tipo, viveu de férias, vivendo de férias, vivendo na vida mansa, que seja, qualquer coisa que prega
o ganho ou o rendimento sem o fruto do trabalho, né? E eu acho que as pessoas deviam ter um pouquinho mais de consciência de que o ganho, assim como você tem, tudo que tem possibilidade de ganho fácil, você vai fácil. O que vem fácil, vai fácil, né? Logo, o investidor ele tem que ser, sim, cauteloso. Eu não vou falar nada mal de Bitcoin, por exemplo. Eu acho que Bitcoin faz parte da diversificação de uma carteira de investimentos. Mas sob qual percentual? Né? Um percentual baixíssimo, 1, 2% dessa carteira. E não um percentual alto que o cara vai botar as fichas da vida dele, vender o apartamento ou o carro para colocar no Bitcoin, porque essa é uma probabilidade que ele tem de acertar, não vou dizer que é igual, mas é semelhante a você vender seu carro e entrar num cassino, ou vender seu carro e entrar num campeonato de pôquer, que o campeonato de pôquer, vamos lá, tem muita ciência, tem muito conhecimento para quem joga, ou seja, não é apenas sorte, né? Então tem estudo, tem muito estudo, mas vamos lá, existe um componente que diversos componentes que são difíceis de serem controlados. E tem um outro lado também interessantíssimo, né, Rafael, no lado dos investimentos financeiros, que é, assim como na seleção brasileira de futebol, todo mundo tem palpite sobre investimento, né? Todo mundo tem palpite. Quando você tem um tema legal para resolver, você busca um advogado. Quando você tem um tema de saúde para resolver, você busca um médico. Quando a pessoa tem um tema financeiro para resolver, às vezes ela busca um especialista em finanças, que pode ser um planejador financeiro, né? E no lado dos investimentos, às vezes ele busca um profissional. Aí você tem 3 tipos de profissionais no mercado, ou 4 tipos de profissionais no mercado, mas cada um com a sua função, né? O gestor, que é o nosso caso, nós somos uma gestora, nós tomamos as decisões pelos clientes, né? Nós fazemos a gestão discricionária, tomando a decisão pelos clientes. Então, o cliente nos delega o dinheiro, seja num fundo ou numa carteira administrada, e nós investimos esse dinheiro conforme a política de investimentos, né? Sempre com o dever fiduciário de defender os interesses dos clientes. Depois você tem a figura do consultor de valores imobiliários, que a diferença para o gestor é que a decisão não é do consultor, o consultor dá opinião, né? Ele presta essa consultoria, mas também na mesma ponta, ele só cobra do cliente, assim como o gestor ele só pode cobrar do cliente, só pode receber do cliente, ele não é remunerado pela distribuição ou venda de produto. E por último você tem por último não, aí na sequência você tem, eu falei de 4, né? Então, na sequência você tem o assessor de investimentos, que é o agente autônomo de investimentos, ou o gerente de banco, etc., que são ou preposto da corretora, de valores, que atua na venda dos produtos da corretora, ou na venda e distribuição dos produtos da corretora, ou o gerente de banco que vende os produtos do banco, né? E que são remunerados pela venda dos produtos. Então, esse é um profissional que vende os produtos. Ele está lá mostrando os produtos que ele tem disponível, contendo o produto A, B ou C, e ele é remunerado pela venda do produto. Ok, esse modelo e não pelo cliente diretamente, né? Faz parte do modelo. E por último, você tem a figura do analista de investimentos, que ele solta calls que são para o mercado inteiro. São aquelas casas de análise que tem os analistas e eles falam assim, ó, quando sai uma emissão, compre tal ação, ou compre tal debênture, ou agora é hora de vender tal debênture, ou vender tal ação. Esses são os analistas que falam pulverizado, de forma não individualizada. O consultor fala individualizado, né? O assessor vende para aquele cliente. E o gestor executam um mandato de gestão discricionária de investimentos. Né? Misturei aqui um pouco os assuntos, né? Eu acho que você contextualizou bem, mas é o seguinte, eu tenho R$1 milhão, se eu vou precisar usar o dinheiro daqui a 2024. Você já esclareceu, puxa vida, se eu consigo aplicar meu dinheiro a 12% ao ano no título público, tudo bem que tem imposto. Se eu colocar o prêmio de risco para investir na bolsa, usando o prêmio de risco americano, eu pus 7, você pôs uma gordura maior, mas de qualquer maneira ele está esperando 20%, tem que dar uns 20% ao ano para compensar. O que eu quero é lançar luzes para o cara que está assistindo a gente, seja agora ou depois, porque eu vou gravar isso no IGTV, para auxiliar o cara a pensar. Porque hoje eu recebi proposta, de vários, eu tenho conta em vários bancos, tem uns bancos que eu não tenho coragem de aplicar, mas não que esse banquinho mais fraco me ofereça. Então, por exemplo, eu tenho conta na XP, eu tenho conta no BTG, eu tenho conta em alguns outros lugares, e o cara, o Itaú também, me ofereceu um CDB a 15% ao ano de um banco que eu nunca tinha ouvido falar.
15% ao ano. Esse eu não tenho coragem. Esse 15% ao ano, Mas vamos falar um minuto, Rafael. Vamos falar desse risco que você inseriu. E eu não vou tratar do risco de crédito, porque vamos bater que é FGC, tem FGC por trás, etc. Tem fundo garantidor de crédito. Mas vamos lá, qual era o prazo desse investimento de 15%? 5 anos. Tá. Durante 5 anos, você vai deixar seu dinheiro parado. Qual, Rafael? Rafael Pasquarelli, professor de finanças. O risco de liquidez, ou o prêmio de liquidez, por você abrir mão de liquidez do seu investimento por 5 anos, ele teria que ser muito bem precificado. E ele não é bem precificado no mercado. O risco, ou seja, você não poder pôr a mão no seu dinheiro antes desses 5 anos, ou pôr a mão numa situação que o mercado evoluiu um pouco, tá? Esse CDB sem liquidez, algumas corretoras passaram a dar liquidez nesses papéis, ou certa liquidez e tudo mais, mas a verdade é que é super complicado, porque não é instrumento feito, não é um valor mobiliário, não é um instrumento feito para negociar, tem garantia do FGC, eles muitas vezes não podem vender abaixo, ou não devem vender abaixo do valor que o FGC garante, porque se o investidor paga mais pelo aquele título no mercado secundário, o FGC só está garantindo aqui porque é com relação à emissão primária, a corretora não vai vender esse ativo no mercado por esse preço que ele deveria valer, vai vender aqui. Então o cara que está vendendo vai perder dinheiro. Não, então, vamos lá. Porque tem o risco de crédito e o de liquidez. Exato, e o risco de liquidez é muito mal precificado no mercado. E esse investimento tem imposto de renda. Então, o investidor tem que olhar assim com bastante cuidado com relação a esse prêmio de liquidez que tem que estar embutido nessas operações. Fora que você falou que é um banquinho, etc., provavelmente o risco de crédito não é muito grande. Eu não vou falar, eu lembrei o nome do banco, eu não vou falar por motivos óbvios. É um banquinho, você compreendeu? É um banquinho, 15% ao ano. Na minha opinião, não compensa o risco, não compensa nem o risco de crédito. Quanto mais o risco de crédito e o de liquidez somados. Pessoal, para vocês saberem, o tesoureiro de banco, que trabalha nos bancos, talvez saiba primeiro que um banco vai quebrar do que o próprio Banco Central. Por quê? Porque os banquinhos têm que zerar o caixa todo dia, não é isso? E não tem que ficar ligando para os outros bancos para conseguir zerar o caixa. E exatamente pelo tom isso. de voz, já dá para perceber o grau de desespero do tesoureiro do banquinho querendo zerar o caixa? Dá para perceber ou não dá? E por quê, né? Porque o banco vive do quê? Como que são os investimentos? A maior parte das pessoas tem investimento no banco com liquidez diária. E o banco capta um pouco. Ele capta, então, com um prazo muito curto, né, o dinheiro. Então, o investidor pode sacar o dinheiro do banco a qualquer momento e ele empresta longo prazo. Então, esse é o business do banco. Ele faz parte isso no banco. Curto e dá no longo, não é isso? Sim, sim. E isso sempre foi assim e faz parte do business dos bancos. E essa gestão da liquidez faz parte do papel antigamente era uma figura, a gestão de liquidez era uma figura muito centralizada no tesoureiro, você mesmo falou, e depois virou uma parte de ALM, né, que é justamente a gestão do Asset and Liability Management do banco, né? Asset é o ativo, liability o passivo, management é a gestão dos ativos e dos passivos, gerenciar esse descasamento de ativo e passivo, né? E isso faz parte do business do banco, né? Mas é exatamente esse ponto. E, Rafael, eu vou te chamar mais atenção ainda sobre isso. O investidor, e por que também que o banco faz isso? A curva de juros no Brasil, diferente de hoje, especificamente, que é uma curva sem inclinação, hoje ela ficou uma curva reta ou levemente declinada, né? Invertida, mas a curva no Brasil de juros, ela é positivamente inclinada. Estou fazendo com o braço do jeito certo, como aparece aí na tela, ou é assim? Para mostrar qual dos dois? Segunda opção. A segunda opção, tá bom. Isso, então, a curva de juros, ela geralmente é positivamente inclinada. Por quê? E aí, o tesoureiro do banco, geralmente ele está pagando a taxa, ele está pagando o CDB dele aqui, mais baixo, uma taxa de juros mais baixa. E está emprestando na curva mais longa.
né? E a gente acaba fazendo isso também, a gente também toma proveito disso na nossa gestão de renda fixa. Então, o que a gente faz? A gente investe em papéis, e vamos chegar na sua pergunta inicial, invista ou não em 12% ao ano? Eu vou deixar essa resposta para o finalzinho, Rafael. Fiquem com a gente, quem estiver assistindo. Vamos falar disso um pouco mais para frente. O que a gente faz na gestão profissional de renda fixa, né, que o investidor brasileiro foi convidado a conhecer quando o CDI morreu? Que praticamente o CDI morreu, né? Hoje ele perde da inflação, enfim, tá uma desgraça o CDI. Mesmo alto, ele continua sendo um mau investimento, né? Mas só um detalhe, só para saber, um detalhe. A variação do Maré Turbo esse ano já está batendo o Ibovespa, só para o pessoal saber. Pega a tabela FIP do Maré Turbo 2007, 20 válvulas, aquele que é a bomba, tá dando um pau no Ibovespa, né? Mas fecha parênteses, desculpa, pode continuar. Excelente. Então, o que a gente faz na gestão profissional, né? Então, a gente entrou nessa debênture, vou dar um exemplo, entramos numa debênture de 5 anos aqui, paga IPCA mais 6,5%, que seja a curva geralmente positivamente inclinada, os prazos mais curtos, ele paga, sei lá, IPCA mais 3, o prazo aqui do meio, IPCA mais 4, e aqui IPCA mais 6,5. Então, na hora que a gente compra um papel, nós que não, gestores profissionais, que não temos custo transacional, que a gente conhece isso, a gente opera renda fixa desse jeito que eu estou explicando para vocês a vida inteira, se não é de agora que vem esse background, é que o mercado financeiro descobriu isso agora. A gente já opera isso há muito tempo, né? Esse risco na renda fixa. Os investidores estão descobrindo agora. A gente compra o papel a 6,5, passou 1 ano, 2 anos. Se a curva de juros ficou estável, o papel caiu para cá na curva. Então ele caiu de 6,5 para 4,5. Eu carreguei o papel IPCA mais 6,5, só que como ele caiu aqui de 6,5 para 4,5, eu tenho um ganho de 2%. Digamos que o papel tinha duration de 5 anos, passaram-se 2 anos. Sobram 3 anos de duration no papel. 3 vezes os 2, eu tenho um ganho adicional, além do IPCA mais 6,5, de 6%, que é 3 de duration vezes os 2%. Então eu vou ter uma rentabilidade nesses 2 anos de IPCA mais 6,5, mais IPCA mais 6,5 ao ano, mais 6%, que em 2 anos, estou complicando um pouquinho, mas 6% em 2 anos significa 3% ao ano, só dividir por 2, né, para dizer qual que é a taxa em um ano. Então eu vou ter de retorno IPCA mais 6,5, mais 3%. Porque eu tenho gestão ativa, eu busco gerar alfa para os nossos, a gente busca gerar alfa para os nossos investidores. Se eu tiver IPCA mais 9,5, isso aqui é um exemplo hipotético, hein, por favor, estou dando um exemplo para a gente aqui conversar e para as pessoas que estão assistindo a gente poderem seguir nossa linha de raciocínio. Se eu dou IPCA mais 9,5 e não IPCA mais 6,5, e aquele retorno da bolsa esperada? Vai para quanto, Rafael? Putz, mas IPCA mais 9 dá 15, é isento, nesse exemplo, sei lá, 18, tem que dar uns 30, sei lá, 25 a 30. Nesse exemplo. Então, por quê? Só que isso daqui não é como a cabeça de curto prazo, né? Porque também na renda fixa ela tem uma beleza. A renda fixa, diferente. O que difere a renda fixa da renda variável? Vou falar, óbvio que você sabe, mas vou falar para o nosso público, e muita gente daqui sabe, mas algumas pessoas não. A diferença da renda fixa e da renda variável é que a renda fixa ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E ela tem uma taxa pré-acordada. Seja flutuante em CDI. Tem um livro muito bom do Zvi Bodi. Zvi é ZVI, espaço BODIE. Não sei se você conhece esse livro. Zvi Bodi, israelense. Ele define a renda fixa como um fluxo de caixa periódico especificado. É o que você disse. Tem uma data para começar, tem uma data para terminar e tem a especificação de como esse dinheiro vai render. Na renda variável não tem isso. Exato. Exatamente. Então você tem um ponto de partida e um ponto de chegada, né? E quando, vamos lá, num título do governo, numa Tesouro IPCA, vamos lá, quando que um governo quebra na sua dívida local? Ele tem que escolher, porque ele imprime, ele controla a Casa da Moeda é dele. Se ele precisar imprimir dinheiro, ele vai imprimir. Se ele imprimir dinheiro e aumentar a quantidade monetária no mercado, você sabe que isso gera inflação, mas se você tem um título indexado à inflação, você deveria estar protegido contra isso, porque no vencimento ele vai carregar a inflação do período. Fora o imposto. Fora o imposto. Perfeito. Mas que a gente também tem instrumentos que eu vou falar aqui sem imposto, mas totalmente certo isso.
Bom, vou até fazer um parênteses agora. Você falou fora o imposto, né? É muito bom. O investidor que investe num tesouro IPCA, ele não necessariamente ele vai bater a inflação, mesmo carregando até o vencimento. Isso é extremamente O relevante. imposto é sobre o rendimento nominal. O imposto é sobre o rendimento Exato. nominal. Por isso que eu gosto, Exato. o que eu gosto é de isento. Eu gosto de PCA mais. A minha gerente lá do banco, não vou dizer o nome do banco, mas são 4 letras, sede no Jabaquara, não vou falar, me propôs esse banquinho aí de 15 pursa. Eu falei, Ô, eu Rafael, a quero gente precisa conversar depois. mais isento. Como é que é? A gente precisa conversar depois desse call. Agora você vai fazer algum investimento com a Journey. Mas com A gente vai conversar a certeza. respeito disso. Mas não só eu, mas como todo mundo está assistindo, Caiu aqui. porque eu disse o seguinte, que tem um jeito do cara comprar o título diretamente, sem pagar o spread, ou não pagar um spread gigante da plataforma. Eu não tenho, Lara. Total. Total, tem. E aí, Rafael, eu vou voltar aqui então para o nosso ponto. Fiz um parênteses, né? Vou voltar aqui para o nosso ponto e vou voltar aqui com a minha mão aqui para mostrar, meu braço aqui para mostrar a renda fixa, né? Então, a renda fixa tem um ponto de partida que está aqui perto do meu cotovelo e um ponto de chegada aqui na ponta do meu dedo, né? Então a gente sabe que se o governo não quebrar, ou no caso de um título isento, se a empresa não quebrar, é extremamente relevante isso, é importantíssimo, obviamente, você vai receber o quê? Aquela rentabilidade contratada no momento que você comprou, seja no mercado primário ou no secundário, tanto faz. Você vai ter aquela rentabilidade contratada. Mas, como diria o meu sócio, o Ricardo Bicudo, que tem diversos vídeos educativos no nosso canal no YouTube da Journey Capital, recomendo fortemente porque os vídeos são educativos, a gente tem um viés educacional nos nossos vídeos, a gente explica uma série de coisas que a gente está discutindo aqui, falando de renda fixa. Ele falou num vídeo, a renda é fixa, o preço não, e a gente soltou o bordão, né? A renda é fixa, o preço não é. O que significa isso? Significa que o preço vai oscilar, em determinado momento vai ganhar. Lembra que eu falei de vender o título com ganho ali, a IPCA mais 4,5 quando ele atingisse, gerar um ganho adicional? É porque a gente venderia no momento melhor, né, com ganho. Então a renda é fixa, o preço não, mas também tem momento que ela vai cair. Então esse título, a mercado, ele vai oscilar. E se o investidor vender no meio do caminho, pode ser que ele venda com uma perda ou venda com ganho, né? Mas a beleza da renda fixa é que se você carrega vencimento, ela vai ter aquela rentabilidade contratada. Então, em 2019, quando a gente teve aquela debandada de investidores saindo da renda fixa, indo para a renda variável, naquele momento, você teve um fluxo vendedor, ninguém queria comprar renda fixa. E o mercado é um mercado de oferta e demanda, né? Se só tem gente querendo vender, o preço cai. Se só tem gente querendo comprar, o preço sobe. Por mais que o preço tenha ou não sentido, né? Econômico, porque a gente está falando de ativo de renda fixa, é diferente de falar da bolsa. A bolsa quando que vai subir de novo? Não sei, bota a bola de cristal aqui na frente, talvez, quem sabe, a gente precisa contratar, ler muito tarô, fazer muita bola de cristal, adivinha demais. Tem gente aí que tenta cravar, a bolsa vai estar tanto no dia tal, o dólar vai estar tanto, o juro vai estar tanto. Tem gente que faz isso, viu? E tem muito seguidor, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então, o investidor, então, até perdi o fio da meada que eu estava, Rafael, me ajuda a retomar aqui. Não, a questão é, você pode comprar, como a renda é fixa, o preço não. Você pode comprar perfeito, título e depois vender no momento melhor ou pior. Isso, e sobre esse ponto, a renda fixa, o preço não, também a gente gosta de dar um exemplo, que é o exemplo da República da Áustria. Em 2018, a República da Áustria veio ao mercado e emitiu um título de 100 anos. 100 anos, eu não estarei vivo. Bom, imagino que eu não estarei vivo, você imagina que não estará vivo e nossos espectadores também. Pois é. Bom, hoje em dia, talvez se descobrir uma forma da gente viver com qualidade daqui a 100 anos, aí que vamos querer, né? Mas, enfim, vale lembrar, né, que em 1942 foi inventada a penicilina. Antes disso não existia antibiótico e a mortalidade era muito maior. E foi um diferencial enorme na Segunda Grande Guerra Mundial, né? A penicilina para os britânicos e americanos versus alemães, japoneses, etc. Então, vai saber o que a ciência
tem por nos reservar, né? Por isso também é importante todo mundo que está nos assistindo planejar muito bem sua vida financeira. Pode ser que a gente viva muito mais do que a gente espera, ao estilo o Guinle lá, o Playboy do Rio de Janeiro. Jorginho Guinle. Exato. Morreu, mas morreu de favor no Copacabana Palace, mas tudo bem. Foi de favor, né? Copacabana Palace, mas morreu lá. Mas voltando ao título da Áustria, 100 anos, taxa de juros 1% ao ano é o rendimento. Muitos investidores compraram. Sabe, Rafael, quanto eles ganharam 1 ano e meio depois com esse título? Quem vendeu? Sei lá, uns 40%. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. 2,2 vezes o valor do título passou a valer. Porque ele tá pagando. Por quê? Porque a taxa agora? era 1. Ele está pagando quanto? 0,1, 0,2? Está pagando quanto agora? Não, ele cai. O título de 100 anos caiu. Lembra que juros na Europa virou negativo? Sim. Entendi. Não o de 100 anos. O de 100 anos caiu, sei lá, caiu para zero. O de 100 anos caiu para zero. Mas a duration é gigante. A duration é gigante, né? Enfim. Então a renda é fixa, o preço não. Então como se ganha dinheiro na renda fixa? Não se ganha só no carrego, como a gente chama, né? A gente chama carrego o ato de virar a página por um dia, né? Eu viro minha página por um dia, o título de renda fixa ele rende o carrego daquele dia para o dia seguinte, né? Esse é o que o mercado chama de carrego, carry em inglês, né? O carrego que a gente fala aqui. Então a nossa carteira de renda fixa, ela rende de um dia para o outro. Quanto? O carrego. O atual dos títulos indexados à inflação, se a inflação está projetada para ser 1% no mês, ele rende o 1,20 avos, 1,21 avos de 1%, mais o spread que tem sobre a inflação no dia. Então, esse é o carrego diário, né, que a gente tem nos títulos. Então, ele rende o carrego e depois tem a oscilação de mercado daquele título. Então, a renda fixa ela tem risco, o investidor precisa saber que tem risco, tem como ganhar dinheiro na renda fixa e ele precisa estar disposto a ter volatilidade também na renda fixa, mas sabendo uma das maiores belezas que tem na renda fixa, que é que ele tem um ponto de chegada. E esse ponto de chegada faz toda a diferença. Então eu vou voltar lá na crise de 2019, que eu comentei, naquela debandada de investidores saindo da renda fixa, indo para a renda variável, só teve venda. Quando você só tem venda, o preço cai. O preço, a relação preço e taxa de juros na renda fixa é inversamente proporcional, né? O preço cai, significa que o juro sobe. Né? Porque o preço é função dos juros. Quanto maior os juros, maior a taxa de desconto. Maior a taxa de desconto, ele fica descontado e chega num valor mais baixo, né, o título. Então, o preço caiu, o investidor vendeu barato, muita coisa, mas, de novo, quando ele vendeu barato, esse título, vale lembrar, tinha um ponto de chegada, né? O ponto de chegada não mudou. Então, o investidor comprou, estava aqui o ponto de partida dele, na altura meio do meu olho, né, pelo vídeo, e o ponto de chegada aqui em cima, quando ele vendeu e o preço tinha caído, ele vendeu aqui, só que diferente da renda variável, o ponto de chegada não mudou, Rafael. Continuou o mesmo. O que aconteceu com os nossos fundos, carteiras, etc., depois dessa marcação a mercado aqui para baixo? Convergiu. Então está rendendo horrores agora. Pois é isso. Então pega a nossa rentabilidade em 2020. Pega a rentabilidade em 2020, foi ótimo. Pega a rentabilidade em 2021, mesmo com a abertura da taxa de juros, ainda está uma rentabilidade boa. Só que o carrego que esses papéis estão marcados agora é espetacular. Então a gente tem uma perspectiva muito boa de rendimento olhando para frente, seja pelo carrego ou pelo eventual fechamento da curva no momento que que a inflação mostrar sinal de arrefecimento. Então, vamos lá, ninguém acredita que a inflação vai continuar vindo alta persistentemente durante muito tempo. Ela arrefece em algum momento. Olha qual que é a projeção de todos os economistas pela pesquisa Focus do Banco Central ano que vem, né? Então vamos lá, Focus ano que vem, IPCA 2022 está quase beirando 5%, né? Está 4,96%. Pode ser que isso aqui venha caminhando um pouco mais para cima se os juros se os próximos leituras de inflação, como o IPCA 15 que tem essa semana, ou o próximo IPCA fechado, continuar vindo muito forte. Mas ela já é muito mais baixa do que os 10% que a gente tem acumulado nos últimos 12 meses, né? Então, lembrando que só em 2021 a gente já tem 8,24% de inflação, né? Então esse ano a gente fecha nos 10% de inflação, né? Basicamente isso. Ano que vem...
Parabéns ao Banco Central. Aqui a gente pode apontar culpados, né? E a inflação, obviamente, foi um fenômeno global. Não é um privilégio nosso a inflação esse ano por N razões, né? Que a gente já viu, mas a inflação em todos os países ela está correndo muito mais alta do que o projetado. Então não é que a inflação escapou aqui, a gente pode depois discutir se ela escapou mais aqui do que poderia ter escapado, né? Que é a nossa opinião. Né? Ele podia ter controlado mais rapidamente a inflação. Mas ela seria já alta porque a gente está num movimento de inflação global, né? E o investidor nisso, Rafael? Vamos voltar e falar do primeiro ponto? E o investidor nisso? Pô, se você pegar um mega investidor, vamos lá, um multibilionário, esse cara tem espaço para todo tipo de investimento, né? Ele vai ter o bolso dele para todos os tipos de investimento. E quando você chega no investidor real, de verdade, pessoa física, aquele cara que tem menos de 50 milhões de reais de investimento financeiro e que o dinheiro dele serve para quê? Para ele viver bem, para servir, o dinheiro serve para servir ele, não as próximas gerações. Quando você fala um cara de 1 bilhão, não é para servir ele, ou pode até ser se ele for muito megalomaníaco, mas é para servir gerações futuras, né? Mais e mais gerações futuras, vai muito além, extrapola muito mais os objetivos. Mas quando você pega pessoas de carne e osso, que têm um patrimônio de carne e osso, etc., esses investimentos, esse dinheiro serve para servi-lo, né? Serve para te trazer, para você fazer as coisas que você gosta. Né? Tem que ser para isso. E as coisas que você gosta não estão atreladas ao CDI, e não estão atreladas a Bitcoin, e não estão atreladas à Bolsa de Valores. Elas estão atreladas à inflação. Porque o seu filho, a escola do seu filho, o seu plano de saúde quando você ficar mais velho, as suas viagens, você pode até dizer, ok, minhas viagens do dólar, tudo mais, mas sim, mas é lógico, a carteira é composta por diversos tipos de investimento, mas se você olhar, isso, o investidor tem a dádiva no Brasil, devia levantar as mãos aos céus, que tem a oportunidade de investir indexado à inflação, a IPCA mais 6, isento de imposto, ou seja, em 10 anos ele cresce o patrimônio dele em 60%, enquanto o investidor americano é líquido e certo que ele vai perder 10% se investir na renda fixa num título do governo, né, ao final de 10 anos. Então não é nem pré, é IPCA mais, e se for isento, melhor ainda. Isso, porque em pré pode até ser que seja, a gente acha que tem um prêmio grande na curva, né? Porque o mercado realmente precificou, ou precifica. Um ponto que a gente não tratou aqui é que a componente negativa do mercado está muito forte, né? A energia negativa que transborda por todos os lados, seguidas de notícias negativas por todos os lados e as positivas pouco mostradas, ou o lado positivo pouco mostrado, e não estou falando aqui com nenhum viés político, longe disso, não é isso que eu estou discutindo, mas é só notícia ruim e o lado bom não é identificado, isso tudo gera um fluxo negativo até nas projeções, porque modelagem de economista ou o modelo aceita qualquer número, só você mudar o input, você faz o número chegar, né? E a gente teve ontem um call com um economista que eu gosto muito, que eu vou preservar a identidade dele, mas é um economista que eu gosto muito, que sempre bate papo conosco e troca ideias, para a gente trocar ideias com o nosso economista, enfim, para a gente trocar ideias de mercado. E é um pouco essa visão, ele compartilhou essa visão, né, de que as pessoas tão mais negativas no front, diversos fronts, e isso acaba afetando até na maneira como imputa nos modelos. E a gente precisa desse momento que a gente está se recuperando da pandemia e nesse momento de retomada, né? Vamos lá, quem aqui aguenta sair de casa de máscara? A gente viu o Maracanã com 50 mil pessoas, ninguém usando máscara, e a gente precisa pôr a máscara para ir na padaria. Já a máscara acaba. A gente vai tomar cuidado, continuar tomando cuidado, etc. Mas a restrição da máscara já cai, né? Já tem carnaval com foliões sem usar máscara e por aí vai. E o povo brasileiro, graças a Deus, vacinado para poder fazer frente a essa abertura da economia. Mas a gente precisa agora exaltar as coisas boas e os pontos positivos. Eu acho que a gente precisa ser mais otimista, mais positivo e enxergar o lado bom, e para que isso torne um movimento da sociedade, porque todo mundo está cansado, né? Todo mundo aqui está cansado. Então
Se a gente olha a oportunidade, onde não fala da coisa boa, olha a oportunidade no investidor brasileiro, ok, inflação descambou, mas olha a oportunidade que abriu para quem pode investir, e quem investe ajuda. A gente tem os nossos investimentos isentos, eles são atrelados à infraestrutura. Diferente de um CRI e um CRA, eu não tenho nada contra, inclusive a gente investe de tempos em tempos, mas são instrumentos em setores. O setor imobiliário é cíclico, ele quebra de tempos em tempos. O setor agrário ele é difícil, precisa conhecer muito bem, trabalhar muito bem nas emissões. Já o setor de infraestrutura, a gente está falando de transmissora de energia elétrica. Porra, quer um business mais resiliente do que transmissão de energia, seguro e resiliente. A gente está falando de e sim, ferrovias, estradas, portos, telecom, enfim, tem uma diversificação de setor muito grande, né? Lara, o seguinte, nosso tempo vai acabar, eu acho que já está batendo 1 hora. Eu quero só que você fale como chega na Journey e a gente vai ter que marcar uma segunda rodada porque a gente não esgotou todos os temas. Faz os seus comentários finais para a gente não ser cortado pelo Instagram. Tá bom, vamos lá. Então, a Journey Capital é uma gestora focada em renda fixa, crédito privado, a gente tem essa especialidade. Quem quiser, acesse nosso site para conhecer um pouco mais, acesse nosso site, acesse nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube tem muito conteúdo educativo bacana, os vídeos são muito bons, estou falando isso, não, é óbvio que eu tenho um viés aqui de fato que os vídeos são, mas eles são bons mesmo, de verdade, as pessoas elogiam, a gente ouve isso, os vídeos são muito legais. Siga o nosso canal no YouTube. E você que é investidor, você tem algumas maneiras hoje em dia de investir indexado à inflação conosco. Se você é um investidor pequeno, a gente tem os nossos fundos nas plataformas, maiores plataformas, XP, BTG, Guide, Orama, Modal, etc. A gente tem nossos fundos distribuídos nas plataformas. E se você é um investidor maior, entre em contato com a gente, porque a gente também tem um business de carteiras administradas, que a gente faz a carteira... A partir de quanto? O cara acha que tem muita grana, liga aí, você dá uma gelada no cara. A partir de quanto? A carteira administrada, a gente está agora montando uma solução para que ela seja a partir de R$200 mil. A gente deve ter na virada do ano uma solução a partir de R$200 mil. Atualmente, a carteira administrada ela é a partir de 2 milhões. E a carteira administrada a gente tem tanto de crédito privado focado em títulos ligados à inflação, como a gente também tem a carteira global do investidor, que a gente olha todo o lado financeiro daquela família, e ela é a partir de 2 milhões também. Se a gente olha todo o lado financeiro daquela família, a gente faz a gente olha todo o aspecto financeiro, que engloba não só investimentos. Muito bom. A gente vai ter que marcar outra, porque eu quero discutir com você LCI, LCA, CRI, CRA, DB, eu quero discutir mais o produto. Pessoal, a gente tem que marcar outra, eu vou marcar outra live com Lara, particularmente para quem está interessado em comprar o título direto, você compreendeu? Cara, muito obrigado, um abraço, muito obrigado para todo mundo, eu vou corrigir a TV. Vale. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, a última, mas para quem carrega até o vencimento, a diferença entre com ou sem juros semestrais no Tesouro IPCA é que o imposto você paga quando você recebe os juros e no Tesouro Principal você vai pagar tudo no vencimento, todo o imposto no vencimento. Tá bom? Desculpa, só para não deixar ele sem resposta ali. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço todo mundo. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Tchau. Um abraço.